Bem, um ponto importante no estudo da hidrometeorologia diz respeito às formas que nós temos de fazer medidas das variáveis atmosféricas, das variáveis hidrometeorológicas. Nós temos basicamente três tipos de variáveis hidrometeorológicas de relevância, né, entre outras, né? São várias variáveis hidrometeorológicas, mas eu vou falar para vocês basicamente três que são de grande relevância, que é a precipitação, o vento e a evaporação. Então a gente tem os diversos instrumentos de medição hidrometeorológica, como é o caso, por exemplo, do pluviômetro para medir chuva, o barômetro para medir pressão, o termômetro para medir temperatura, né, o anemômetro para medir vento, os satélites meteorológicos que nos ajudam a medir diferentes variáveis e também o pluviógrafo, que ele mede a chuva também da mesma forma que o pluviômetro. E a gente vai ver a diferença entre os dois daqui a pouco. Então, vamos começar aqui pela chuva. Então, o principal instrumento de medição de chuva é o pluviômetro. Então, o que é que o pluviômetro faz? O pluviômetro ele mede a chuva, o total de chuva diário, né? É a chuva que é medida, totalizada entre 7 horas da manhã de um dia e 7 horas da manhã do dia seguinte. Então, o pluviômetro ele faz essa medida então dessa chuva diária, né, entre 7 da manhã de um dia e 7 da manhã do dia seguinte. No caso, por exemplo, do Ceará, nós temos por volta de 540 pluviômetros. No Brasil, nós temos alguns milhares de pluviômetros distribuídos no território nacional. Então, esse pluviômetro, o pluviômetro que a gente usa, existem vários modelos de pluviômetro, mas o pluviômetro característico utilizado aqui pelo Instituto Meteorológico Nacional, INMET, pela Agência Nacional de Águas, a ANA, é exatamente o pluviômetro da Vila de Paris. Esse pluviômetro ele tem algumas dimensões características, né? Ele deve ficar a 1,5 m, pelo menos do chão, numa área que não tenha nenhum tipo de cobertura de vegetação, né? E deve ter as características que vocês estão observando aí na transparência, a dimensão do diâmetro na entrada do pluviômetro e todas essas características aí que vocês estão observando. Pode existir um erro no pluviômetro na medida da chuva em função de velocidade de vento, mas esse erro nunca chega a mais de 10%. Então o pluviômetro é um instrumento bastante utilizado. Só que o pluviômetro, como eu falei, ele mede a chuva de um total de um dia. É diferente do pluviógrafo, que é essa outra imagem que vocês estão vendo. Então o pluviógrafo ele mede a chuva num intervalo de tempo subdiário, 5 minutos, 10 minutos. Então ele mede num intervalo de tempo menor. Então ele consegue medir chuvas com durações de minutos. Isso é importante, inclusive, para diversos estudos hidrológicos, quando a gente está analisando chuvas intensas em cidades, onde a gente vai estar interessado em chuvas, ou em pequenas bacias, a gente vai estar interessado em chuvas de curta duração. Então, o pluviógrafo é o aparelho utilizado para isso. Então, existem vários tipos de pluviógrafo. Existe o pluviógrafo de báscula, o pluviógrafo de sifão, tá certo? O que vocês estão vendo aí é um pluviógrafo clássico de sifão. Então, depois, numa visita que vocês vão fazer à estação meteorológica, vocês vão observar em loco, né, como funciona esse pluviógrafo. Além disso, a gente pode fazer a medição de chuva utilizando o sensoriamento remoto, tá certo? Utilizando radar meteorológico ou satélite meteorológico. O Ceará, por exemplo, ele tem basicamente 2 radares. Tem um radar localizado em Quixeramobim, e um outro radar aqui em Fortaleza. O radar de Quixeramobim é um radar de banda S. Esse radar ele cobre o estado do Ceará todo, com a resolução de 250 por 250 metros. Até como se fosse de 2,5 quarteirão por 2,5 quarteirão é a quadrícula de resolução que ele consegue identificar o total de chuva nessa área. Ele precisa ser calibrado, então as estações pluviométricas servem de apoio para o radar. O radar ele emite um feixe de onda. Esse feixe de onda ele é refletido na chuva e ele captura exatamente o retorno dessa onda e a partir daí ele faz a estimativa de precipitação. Um outro instrumento utilizado para medição de chuva também é exatamente o satélite. Então existem vários satélites meteorológicos, né? Esses satélites são satélites que, como é o caso do Meteosat, né, que é um satélite muito utilizado aqui, ele tem uma resolução temporal muito boa e a gente tem condição de identificar o total de chuva. Normalmente, nesse satélite meteorológico, a gente consegue a informação, uma das informações utilizadas para fazer a estimativa de chuva é a temperatura do topo da nuvem.
porque nas nuvens mais profundas e mais altas, essa temperatura ela fica sendo uma temperatura muito baixa, da ordem às vezes de menos 70 graus Celsius. Então, em função da temperatura do topo da nuvem, a gente tem condições de calcular, fazer uma estimativa da intensidade de chuva, né, que vai acontecer num dado lugar. Outro aparelho que a gente vai ter é o anemômetro, que vai servir para fazer exatamente a medida de vento, né? Então você vai ter aí um anemômetro, o vento vem, o jato com o vento, ele vai girar aí um conjunto de palhetas, né? E a partir da velocidade angular dessas palhetas, você calcula e faz a estimativa da velocidade do vento. Então é um aparelho também muito utilizado. Para fazer a medida de evaporação, é muito frequentemente utilizado um instrumento que nós definimos como sendo o tanque classe A. Esse tanque classe A é um tanque metálico. Esse tanque metálico, você coloca uma certa quantidade de água e essa água vai evaporando, e à medida que essa água vai evaporando, você vai medindo a lâmina evaporada. E essa medida da lâmina evaporada é exatamente a medida da evaporação. A medida de evaporação do tanque classe A sempre é maior do que o que a gente vai observar nos reservatórios. Então, evapora mais água no tanque classe A do que no reservatório. Por conta de quê? Vocês estão observando aí na imagem que o tanque classe A ele tem uma estrutura metálica. Então, você tem trocas de calor pelas laterais, pelo fundo do tanque. Vocês estão vendo, inclusive, que ele está sobre aí uma palheta de madeira, exatamente para fazer com que não haja troca de calor entre o tanque e a superfície da terra, né? Então, você vai ter ar circundando praticamente esse tanque classe A em todas as direções. Então, em função da estrutura metálica, ele vai ter uma evaporação maior do que no reservatório. Se a gente quiser utilizar, por exemplo, o tanque classe A para calcular a evaporação de reservatório, nós vamos ter que multiplicar a evaporação do tanque classe A por um fator de correção, que a gente chama de K, que normalmente vai variar entre 0,7 e 1. Se o reservatório for muito pequeno, é próximo a 1. Se o reservatório for muito grande, é em torno de 0,77, 0,8. Então, essa é uma forma de fazer essa medida do tanque classe A. E a gente vai ver mais na frente também que o tanque classe A pode ser utilizado até para calcular a evapotranspiração. Outra forma de medição da duração do dia e a luminosidade é o heliógrafo de Campbell e Stokes, que vocês estão vendo aí. Então, ele vai queimando aí esse globo de vidro, né? E aí ele vai concentrando a radiação solar que está chegando e vai queimando um fiozinho, tá certo? Um filamentozinho de papel, e com isso você tem condição de calcular a duração das horas do dia com luminosidade. Outra forma que a gente vai ter que utilizar, e aí para medir não só essas várias variáveis, precipitação, radiação, umidade do ar, temperatura, etc., é o que a gente chama de plataforma automática de coleta de dados. O Ceará, por exemplo, tem mais de 80 dessas plataformas de coleta de dados que foram instaladas praticamente a partir dos anos de 2001 para cá. E essas plataformas de coleta de dados, elas são estações meteorológicas automáticas, e aí ela consegue, inclusive, informar o conjunto desses dados que a gente acabou de discutir telemetricamente, através de informações por satélite ou então por celular, telefone celular rural, e aí você tem condição de saber essas informações em tempo real. Então, a gente pode agora fazer uma conclusão aqui desse nosso tópico, dizendo, como está mostrando, que a estratégia de medição normalmente ela segue esse roteiro que vocês estão observando. A gente tem a parte do sensoriamento, depois a gente tem uma parte do registro dessa informação, a transmissão, né? Depois disso você tem um processo aí automático de visualização para poder identificar se tem algum tipo de erro estrutural, né? Depois disso você armazena esse dado e depois disso você faz essa disponibilização do dado. Então, essa estratégia geral de medição, ela pode ser operacionalizada algumas tarefas dela de forma automática ou toda ela de forma manual, né? Mas esse é basicamente o contexto geral de como é que a gente faz a medida dessas informações. Então, com isso, vocês viram o último ponto que eu queria fazer sobre essa questão do tópico de hidrometeorologia, que diz respeito exatamente a como nós medimos essas variáveis. E essas medições são chave para que nós tenhamos aí séries temporais e com elas a gente possa analisar as variabilidades que a gente vai ter do clima, né, o comportamento diurno, noturno, como é que elas variam nas estações do ano, essas variáveis, e com isso essas variáveis são chave aí para a gente poder depois entender os processos hidrológicos como um todo e vão ser decisivos aí para o próximo módulo, que é exatamente entender um pouco a climatologia
do planeta, a climatologia da nossa região. É isto.